pessoal, estamos aqui de volta, né? Lembrando, meu nome é Claudete, sou professora de português e redação. Como eu prometi que iria montar um texto completo com introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, vou aqui cumprir o prometido e venho aqui então com mais um parágrafo. Vou falar em linhas gerais desse parágrafo sobre o tema pedofilia, tá? Forma de combater a pedofilia no Brasil. E aí, nós temos aqui, como vocês veem, um outro parágrafo. Esse eu não começo com um repertório sociocultural, mas eu começo aqui com um conectivo que é muito interessante. Lá eu coloquei em primeira análise, se vocês colocaram primeiramente, é importante. Então, um conectivo que mostre esse segmento, essa coerência, essa organização. Então, começo logo com o conectivo e vou apresentar minha segunda tese. Vou falar rapidamente aqui, sem ficar lendo, depois eu deixo para vocês lerem com cuidado aí, que é a questão da internet. A internet como facilitadora, como propagadora desse crime contra a criança, contra a juventude. Então, primeira tese aqui, olha, de novo, né, o parágrafo organizado em períodos. Aqui eu quis dar uma ousada, eu fiz um parágrafo com 5 períodos, é muito? Depende, tá? Dá para fazer, até porque tem um período bem pequenininho, bem curtinho, dá para reduzir, dá para enxugar. Eu preferi fazer ele maiorzinho mesmo, dar uma ousada. Então, primeiro período, tá aqui, eu vou colocar a minha tese 2, a minha segunda argumentação, meu segundo ponto argumentativo. No segundo período, eu vou explicar o porquê dessa utilização, o porquê do uso da internet. No caso aqui, a falsa sensação de anonimato, ele pensa que ali ele também fica mais fácil para ele enganar a vítima, se passando, fingindo ser outra pessoa, se passando por uma outra pessoa, ok? E aí, eu coloco, né, dou uma continuidade aqui, explicando que a partir disso eles conseguem atingir os objetivos a que se propõe. No outro período, eu já vou colocar de novo, como eu tenho um repertório sociocultural a mais, eu tenho uma informação a mais, um conhecimento mesmo que eu li numa notícia que foi muito divulgada, eu vou utilizá-lo para, né, dar uma recheada no meu texto, para dar uma valorizada aqui. Eu vou citar aqui uma estratégia muito legal lançada pela empresa Google, né, que criou aqui uma forma de puxar, né, através das conversas propagadas na internet, a palavra jovem, criança, e a partir disso, a partir das conversas, de algumas palavras-chave, ele captar esse crime no momento em que está acontecendo, tá? Então é uma coisa muito legal. Você coloca aí uma notícia, por exemplo, de algo, de uma lei que foi criada, de um artifício criado para controlar, coibir esse tipo de crime. E aí, para finalizar, eu mostro que esse exemplo, que essa estratégia de controle pela Google, que é uma empresa muito importante, vai fazer com que esse crime seja controlado, seja erradicado, ok? Conseguindo aí, apontando de novo mais um caminho para essa questão, né, para acabar com essa impunidade, né, ou pelo menos a crença da impunidade na internet, ok? Então aqui nós temos um modelo que eu vou deixar depois para vocês darem uma analisada, de o último parágrafo de desenvolvimento da dissertação argumentativa, ok? E aí, pessoal, voltamos aqui para dar continuidade à nossa produção de texto. Eu falei no início que eu iria acabar fazendo, né, aqui deixando um modelo de produção aí com introdução, fiz os 2 parágrafos de desenvolvimento e agora eu vou completar com a conclusão para a gente realmente cumprir a redação, né, organizar estruturalmente toda a redação. Bom, e vamos falar da conclusão então.
o que é importante, o que deve ser feito na conclusão para que eu ganhe lá os 200 pontos na competência 5. Basicamente, eu tenho que apresentar uma proposta para aquilo que eu problematizei. Se eu problematizei duas coisas, é bom que eu apresente uma proposta para contemplar os dois problemas, ou eu posso colocar duas propostas diferentes se for necessário. Além disso, eu tenho que apresentar 5 elementos muito importantes na conclusão. O Enem exige, cobra, que esses 5 elementos estejam presentes lá. Quais são eles? Primeiro, agente, que é aquele que vai agir, que vai atuar como possível transformador aí de uma realidade. Segundo, a ação. O que vai ser feito? Quais ações eu devo tomar, devo fazer para que eu consiga resolver o problema? O meio, por meio de quê? Como eu vou fazer, praticar essa ação? Como eu vou resolver, por meio de quê? E aí eu tenho também a finalidade. Qual o objetivo da minha ação? Para que eu vou usar o agente, o meio? Qual que é o objetivo então dessa ação? Tá? E aí, por último, o detalhamento. O que é o detalhamento? É uma explicação, tá, sobre algum desses 4 elementos que eu falei. Então, você pode explicar na redação, na conclusão aí, o agente, que agente é esse, o porquê dessa escolha desse agente, quem é esse agente. Você pode escolher o meio, né? Explicar por que o uso desse meio. Você pode explicar a ação e, por fim, você pode explicar também a finalidade. Então, o detalhamento nada mais é que uma explicação sobre um desses 4 elementos. Tendo esses 5 elementos, a redação, a conclusão estando organizada e coerente, você vai provavelmente aí garantir os 200 pontos. Vamos lá ver como vamos destrinchar essa conclusão? Primeiro período, tá? Portanto, são necessárias medidas capazes de assolar essa problemática. Então, eu começo aqui com o conectivo, para ganhar ponto na competência 4, para trazer coesão, organização para o meu texto, tá? E aqui, nesse primeiro período, eu retomo, né? Eu já vou concluindo aí a necessidade de solucionar, de mudar o quadro que até então se apresenta. Para isso, cabe à escola, grande responsável pela formação cultural e política do indivíduo, por intermédio das mídias, promover campanhas alertando tanto a família quanto aos alunos sobre os perigos que envolvem o uso da internet, bem como a necessidade da conversa clara sobre a questão. Bom, então vamos lá. Aqui, né? O que eu já começo? A colocar os elementos. Vocês vão ver que eu enumerei esses elementos para ficar bem claro. Primeiro elemento, escola. Eu, no caso aqui, escolhi escola. Eu poderia colocar o governo federal, né? Eu poderia colocar uma outra instituição, faculdades, ministério, por exemplo, no caso aqui da educação, entenderam? Mas eu escolhi aqui a escola. Então, no caso aqui, a escola é o agente, é aquele que vai agir. Já aproveitei para jogar o detalhamento. É muito comum se esquecer o detalhamento. Então, aconselho aí colocar de cara esse detalhamento, né, para que você já coloque então o segundo elemento. Aqui, olha, quando eu falo grande responsável pela formação cultural e política do indivíduo, eu estou esclarecendo, eu estou explicando o porquê esse agente, estou deixando claro o objetivo, a força que esse agente tem aí nessa questão que a gente está discutindo. Então, aqui, nesse terceiro, vou mostrar o meio, né? Como que eu vou atingir essa ação, como que eu vou fazer, por meio de quem que eu vou conseguir contemplar essa ação. E aí eu coloquei as mídias, que é grande, tem um papel muito relevante, né, no sentido de influenciar, de conscientizar, de alertar. Eu poderia usar aqui o por meio, tá,
lugar do intermédio para mostrar o como também, tá? São palavrinhas-chave que vão deixar claro para o corretor os elementos que são pedidos aí. E aí a ação, promover campanhas, tá? Que é sempre muito bem-vindo, que também é uma forma é um meio de mudar, né, atitudes. Bom, promover campanhas alertando tanto a família quanto os alunos sobre os perigos que envolvem o uso da internet, bem como a necessidade da conversa clara sobre a questão. Ou seja, então eu coloquei aqui, no caso, já o agente, o meio, a ação, e vocês vão observar que já aprendi, eu já acertei, eu já consegui abranger os dois problemas, tá? Então eu vou promover campanhas alertando sobre os perigos que envolvem a internet e deixar claro também a necessidade do diálogo, da conversa, do esclarecimento, que foram as duas coisas que eu problematizei. Ficou tranquilo? Deu para entender? Aí eu vou para o final, tá faltando agora a finalidade, o objetivo. Então, para que tudo isso? Tá? Então, no último período eu vou apresentar aqui o fechamento. Além disso, o Estado deve, com o auxílio da Polícia Federal, vejam que eu estou colocando uma outra proposta de intervenção aí, tá? Que vai para garantir ainda mais, para fechar. Eu já contemplei as minhas duas problematizações, mas eu quero ainda, né, fechar com chave de ouro aquilo que eu problematizei. Então, olha só. O Estado deve, com o auxílio da Polícia Federal, punir exemplarmente qualquer tentativa de exploração sexual. Com o fito, tá? É o quinto elemento. Aí eu já estou terminando mesmo minha redação. Com o fito, com o objetivo, com a finalidade, para quê, né? O para quê que eu estou respondendo. Com o fito de promover a plena segurança para a população infanto-juvenil. Então aqui eu encerro a conclusão, tá? Eu finalizo um parágrafo, tá? Que contempla os 5 elementos, contempla as ações, né? A mudança, na verdade, que contempla a mudança daquilo que está sendo problematizado, tá? Para que a gente amenize aí, no caso, crimes de pedofilia. Então, pessoal, é isso aí, né? Agora a gente encerra mesmo a nossa aula de redação. Então é isso. Se vocês gostaram, dê uma curtida aí e até breve.